passada, amados, eu terminei uma série de sermões, A Vida Sem Perda de Tempo. Eu acho que foi uma das palavras mais pertinentes que eu já preguei na minha vida todinha. Foram meses, né? Quase um ano pregando sobre o mesmo tema. Hoje, eu quero começar uma série de palavras, vai ser um pouco mais curta, não vai ser tão longa. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade? Quantos nós temos aqui que são ansiosos? Né? Quem tem coragem de falar assim, pastor, eu sou ansioso? Continua com a mão erguida. Quem está aqui na frente, olha para trás. Dá uma olhadinha. Olha lá. 95% da humanidade está acometida de ansiedade. Trabalhar com gente, eu tenho dito aos irmãos, eu acredito seja uma das atividades mais difíceis hoje. Mas também é muito gratificante, porque a gente aprende muito. O ser humano é uma escola. A gente aprende com os acertos das pessoas e quando tem um pouquinho de juízo, aprende ainda mais com os erros. Nos acertos das pessoas, a gente aprende como se faz para vencer e nos erros, a gente aprende como não se deve fazer para perder. Então, quem tem juízo e no seu relacionamento, ele não aprende só com os acertos, aprende com os erros. E a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, porque, em verdade, hoje a gente erra mais do que acerta. Essa é a grande realidade. Isso em grande escala, e eu acredito que na maioria. Nem todos, porque há aqueles seres humanos que aprendem com os erros. Alguns não aprendem de jeito nenhum, não adianta, vai apanhar, nasceu para levar no lombo mesmo, vaso de desonra, Romanos capítulo 8 e 9, vaso de desonra, vai ser desonrado, vai se arrebentar, nasceu e vai morrer assim, porque não é porque está determinado, mas é porque ele se recusa a aprender. Então, gente que vai muitas vezes alcançar lugar de honra entre os homens, vai ter dinheiro, vai estar no lugar de ascensão, mas não vai ser feliz em lugar nenhum. Era infeliz quando estava duro, agora tem dinheiro, continua infeliz. Ele morava num barraquinho, era infeliz, mora agora num castelo, continua infeliz. Ele era magrinho, raquítico e feio, e era infeliz, agora ele é ereto, forte, musculoso, continua infeliz. Ele tinha um cabelo duro e achava que o cabelo duro, pinchainho, era uma infelicidade. Agora tem um cabelo lisinho na chapinha, mas continua infeliz. Não tem jeito, há pessoas que vão ser assim. E mesmo que a gente não concorde com isso, a gente aprende na prática. 20 anos se encontrando com gente todo dia. Muitas vezes a gente acaba aprendendo. Então, há pessoas, aqui na nossa igreja, a gente não pode citar nome antiético, mas tem gente que está aqui há 10 anos e sofre há 10 anos. E pela postura que ainda tem diante do sofrimento, a gente não precisa ser profeta, é só, vai sofrer mais 10 anos. Né? Vai continuar como está mais 10 anos. Quando acabar mais 10 anos, vai mais 10 anos. Mas pastor, o que a gente faz? Não faz, ele tem que fazer. Tudo que os outros poderiam fazer já foi feito. Agora compete a ele fazer. Não adianta. Se ele não fizer, vai continuar sofrendo. E vai continuar culpando Deus, culpando o diabo, culpando o pastor, culpando o pai, culpando a mãe, culpando o mundo. Pois é, mas a culpa não muda a situação na qual ele está. Achar culpados não resolve o problema de ninguém. O que resolve o problema é mudar a postura. Pastor, estou assim por causa do meu pai. Legal, é verdade, você tem razão. Foi teu pai que te fez assim. Já sabemos qual é a razão. E agora, vai fazer o quê? Tem que mudar a postura para que o teu pai te fez perca o efeito. O que o teu pai te fez, a gente já sabe. O que você faz agora com o que teu pai te fez? Não aprendemos com Jean-Paul Sartre isso aqui há muito tempo? Não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fazem conosco. Então, achar culpado, irmão, desculpa, não adianta nada. Vir a mim e falar assim, pastor, sou revoltado por causa do João. Não ajuda muito. Goste ou não goste, é a grande realidade. Nós temos uma vida para viver e temos que ser felizes hoje. O tempo de ser feliz é hoje, porque tudo que a gente tem na vida é hoje. Vou falar sobre isso nessa série de sermões. Então, hoje eu queria começar uma série de palavras sobre ansiedade. Já falei sobre ansiedade outras vezes e muitas outras vezes, mas acho que é um tema tão recorrente, tão atual, que eu acho que voltar nele um pouquinho faz bem e vocês vão ver que vai fazer bem. Então vamos começar lendo Mateus capítulo 6. Vamos a Mateus capítulo 6. Eu quero ler
um trecho com vocês, onde Jesus ministra aos seus discípulos essa palavra. É uma palavra muito, muito conhecida. Mateus capítulo 6. Versículo 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, pois todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, amados? Tremenda essa palavra, não é? Tremenda. Imagina se nós ouvíssemos essa palavra. Pronto, acabou o problema. Ela é linda, a gente só não ouve. Né? Se a gente ouvisse, acabou. Porque ela é poética. Jesus estava inspirado demais quando escreveu esse texto. Até na linguagem. A linguagem é muito poética, a linguagem é muito bonita, a linguagem é muito bela. E ele começa lá no versículo 25. Por isso vos digo, não estejais o quê? Ansiosos. Quando você vai a Filipenses capítulo 4, não precisa abrir lá não. Você conhece bem Paulo, pelo mesmo Espírito diz, não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma. Não andeis, aqui não estejais. Estar, olha, eu estou no altar. Você está sentado. O estar pressupõe estagnação. O estar pressupõe estagnação. Pressupõe raiz. Fincamos. Estou. Parei. É o que Jesus fala. Não pare ansioso. Não permita que quando você parar ou estiver, você esteja ansioso. Não pare nessa condição. Não deite nessa condição. Não descanse nessa condição. Não paralise suas atividades ou a vida nessa condição de ansiedade. Não esteja ansioso. Paulo vem e diz, não andeis ansioso. É exatamente o oposto de estar. Eu estou andando e agora eu estou. Volto a andar, estou. A ideia é que eu não devo viver, existir, caminhar ansioso, muito menos parar ansioso. Eu não devo ser tomado pela ansiedade enquanto vivo. E mais, se a ansiedade me pegar, não estacione a sua vida por causa dela. Não permitam que ela paralise, estagne a sua vida nela. É o que o texto está falando. Agora, se Jesus se preocupa em falar uma palavra dessa, não vivam ou andem ansiosos e nem parem, estejam ansiosos. Ele só pode estar falando isso porque a ansiedade deve fazer um mal muito grande para o ser humano. Deve ser um sentimento muito, muito, muito danoso.
E você sabe que é porque você acabou de afirmar que é ansioso. Portanto, algumas consequências dessa ansiedade você já conhece. Outras você não conhece, embora te acometa. Então eu acredito com toda a minha alma que a ansiedade é um sentimento muito danoso à vida humana e deve corroborar muitíssimo para a desqualificação da vida, tirar a qualidade de vida, tirar o sabor da vida, e a gente sabe que isso é chovendo molhado, todo mundo sabe disso. Então quando a gente vai lá na definição científica de ansiedade, a gente aprende que ansiedade é a sensação ou o sentimento decorrente de excessiva excitação do sistema nervoso central. Excessiva excitação do sistema nervoso central. Veja o que diz lá a definição. Consequente à interpretação de uma situação de perigo ou de adversidade. Isso é o que define a ansiedade. É um sentimento, pode ser um sentimento ou uma sensação de excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente de quê? De uma interpretação de uma situação de perigo. Bom, eu estou diante de uma adversidade, de uma situação de perigo. Bom, ela é real. Todos nós passamos por isso. Agora, o que gera ansiedade? Não é o perigo em si, mas a interpretação que eu faço daquilo. Portanto, é possível que eu e ele, nós dois, seja ele quem for, estejamos diante da mesma adversidade. Essa adversidade gera em mim um tipo de consequência e nessa outra pessoa um outro tipo de consequência. É possível que nós todos estejamos vivendo o mesmo problema, a mesma adversidade, da mesma cor, da mesma intensidade, da mesma gravidade. Todos nós, suponhamos, estamos vivendo a mesma coisa, mas a consequência que esta coisa vai gerar em nós é diferente. Em função do quê? Da interpretação que a gente faz dessa coisa. Então a ciência diz que a ansiedade não é a coisa em si, não é o perigo em si, mas a interpretação que eu faço disso. Então, dependendo da interpretação que eu faço da coisa, tal interpretação caracteriza a ansiedade ou não. A ansiedade é o parente mais próximo do medo. Mais próximo. Qual é a diferença da ansiedade para o medo? É que o medo, ele se distingue da ansiedade por ter um fator real que o ocasione. Por exemplo, vamos usar o exemplo de alguém mais próximo de mim, né? Quem está mais próximo de mim aqui. Vamos supor que aqui apareça debaixo dos fios aqui uma barata. Entendeu? Voadora. Olha lá, ó, pronto, já amarrou tudo, acabou o culto dela. Né? Pavor de barata, baratofóbica. Se essa baratinha, mesmo que não voa, esteja com preguiça hoje, vai andando assim, ó, as anteninhas em direção a ela, pronto, ela vai sair correndo daqui, como já fez uma vez, né? E some daqui. Ela tem medo de barata. Mas o medo dela é ocasionado pelo quê? Por uma barata. É um troço insignificante, é verdade, mas tem consistência. Existe. Vamos supor que não fosse uma barata, fosse uma jararaca. A jararaca existe. Então, o medo ele é produzido por um fator real. Ele é uma coisa que existe. Então, quando eu estou diante de algo que existe, está aqui, é concreto, o que eu sinto em função a isso é medo. E a ansiedade? A ansiedade nem sempre tem um fator real. É de uma circunstância possível, de um medo iminente, mas ainda não real, que a gente antecipa por má interpretação e que a gente imagina, tem um monte de gente sendo demitida na fábrica. Aí a nossa cabeça começa, meu Deus, foi demitido o João, a Maria e o Roberto. Então a nossa cabeça começa, o próximo sou eu, pode ser eu, a gente antecipou, não fomos demitidos, pode ser que a gente não seja nunca, mas a gente já começa a viver o sintoma da demissão antes. E você ainda está empregado. Só que a interpretação que você fez da ameaça
já começou a gerar as consequências. Está dando para entender até aqui? Está claro, não está? Então o medo tem um fator real, a ansiedade nem sempre. Então muitas vezes elas se parecem muito, mas não são a mesma coisa. Quando Jesus vem e fala de forma contundente, não só Jesus, mas toda a palavra, contra a ansiedade, não está falando efetivamente contra o medo. Medo é outra coisa. E medo, até determinada instância do seu sentimento, é uma bênção. Você imagina se nós não tivéssemos medo de nada? Vamos imaginar a jararaca aqui, enroladinha, com a linguinha já assim, preparada para o bote. Eu não tenho medo, eu vou passar perto dela, ela me mata. Vou atravessar a rua, terminou o culto, ônibus para todo lado. Eu não tenho medo de morrer, então entro na rua e o ônibus vai me pegar. O medo é uma bênção. O medo nos torna alerta. O medo faz a gente trancar a porta da casa. Imagina se a gente não trancasse a porta da casa. Não tem medo de ladrão, então deixa a tua casa aberta. Eu não tenho medo de ladrão, não tenho medo que roube meu carro. Deixa teu carro lá com a porta aberta. O medo faz a gente ter alguns cuidados importantíssimos na vida. Agora, quando ele passa do limite, chega quase ao fóbico, aí ele é problema. Mas não vamos falar de medo hoje, o medo é pertinente. Mas a ansiedade não. A ansiedade, ela é esse sentimento, essa sensação proveniente, né, de uma superexcitação do sistema nervoso central que vem através da interpretação que a gente faz de uma ameaça ou de uma adversidade que esteja diante de nós. Portanto, quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos, ele está falando o seguinte, olha, aprendam a interpretar bem as circunstâncias. Simples desse jeito. Trabalhe a sua capacidade de diagnóstico. Aprenda a não ser refém dos seus olhos. Aprenda a ver, mas entendendo que a visão é só percepção de algo, mas não seja movido pela percepção da visão. Pegue o que você vê e diagnostique. Não se renda aos seus olhos, porque os nossos olhos nos enganam. Nossos olhos nos enganam. Muitas vezes, nós olhamos para uma coisa, estabelecemos um juízo, e às vezes aquela coisa não tem nada a ver com aquilo. Nos enganamos facilmente. Então, o que Jesus, quando fala assim, ó, não estejais ou não andeis ansiosos, não permita que vocês percam a capacidade de usar o que eu dei a vocês e não dei a ninguém mais na criação. Cérebro. Não permita que o que está diante dos olhos de vocês, só porque está diante dos olhos de vocês, já comece a roubar a alegria de viver e tire de vocês a alegria de estar vivo. Aprendam a diagnosticar. Cuidado com as interpretações que vocês fazem do perigo, da adversidade. Cuidado com a relação que vocês têm com o futuro e com as coisas. Porque ele diz aqui, não estejais ansiosos por coisa alguma. Coisa. Geralmente o que nos traz ansiedade são coisas. Aí ele fala da vida e fala do corpo. Então a ansiedade é um sentimento muito danoso. No grego, aqui na língua original desse texto, a palavra é merinal. Ansiedade. Ansioso, merinat. Essa palavra, traduzida literalmente, etimologicamente, é preocupação indevida. Isso é ansiedade. Eu estou diante de uma adversidade, interpreto que é possível que aquela adversidade seja maior do que eu, que aquele perigo seja mais poderoso do que eu, vou perder para ele. A ansiedade me toma, porque o perigo, na minha concepção, é muito maior do que eu e eu não vou conseguir dar cabo disso, mesmo com Deus sobre mim e Deus dizendo que esteja comigo todo dia, o tempo todo. Eu interpreto errado a adversidade, me preocupo excessivamente e às vezes aquele leão que a gente viu como interpretação subjetiva, que na verdade era um gatinho, mesmo sendo um gatinho, se transforma em leão e nos mata. Pastor, tem um leão diante de mim. Aí vem outra pessoa. Cadê o leão? Ali, pastor, na minha frente. Você é um gato, irmão. Aí você ainda briga com a pessoa porque a pessoa está vendo um gato onde você vê um leão. Mas onde é que está a dificuldade? Na interpretação.
na interpretação, na capacidade de diagnosticar, de ver. E quando Jesus fala assim, não estejais ansiosos, ele está falando assim, trabalhem a vossa capacidade de interpretação, trabalhem a vossa capacidade de discernir os perigos, não se iludam com os Golias que aparecem diante de vocês. Porque no episódio de Davi e Golias, a gente vê na prática a relação da ansiedade no meio do povo. Quer ver como é que é prático lá, embora não seja óbvio? Aparece o Golias lá. Dizem que em torno de 3,15 metros. E o cara vem com armadura. O homem pesava em torno de 200 quilos. Com uma espada maior do que Davi. E o camarada chega na frente do exército de Israel e diz aí, tem homem aí nesse exército aí? O que o exército de Israel respondeu? Quem se lembra? Nada. Silêncio. Qual o guerreiro que vem me encarar? Quem foi? Ninguém. Porque na interpretação dos soldados do exército de Israel, eles estavam diante de um perigo intransponível. O silêncio, a inércia e a covardia revelam a interpretação que o exército fez da adversidade de Golias. E na interpretação dos soldados daquele exército, estar diante de Golias era uma burrice, porque se a gente estiver diante dele, a gente perde. Então a gente se acovarda, a gente vive humilhantemente, a gente vê o nome do nosso Deus sendo zombado, a gente corre o risco de perder a liberdade por causa de um perigo grande que está diante de nós. E o rei buscava no meio do exército, quem é que pode encarar esse homem? Não aparecia homem. Até que apareceu um pastor de ovelhas de 1,5 metro chamado Davi, quase que passando no meio das pernas dos soldados. Espera aí que eu vou lá, espera aí. Ô rei, eu quero encarar esse cara. O rei riu, zombou, falei, ô moleque, a gente tem mais o que fazer aqui, a gente não está de brincadeira não. Isso aqui não é batalha naval não, rapaz. Isso aqui não é jogo não. Isso aqui não é PlayStation não, isso aqui é real, rapaz. Vai para lá. Não, eu vou. Aí o moleque insistiu. Por que o moleque insistiu? Porque na interpretação que ele fazia do perigo, que era outra, ele dizia, não, esse cara é grande, mas não é dois, meu. Quanto maior o inimigo, maior a queda. Porque eu estou aqui analisando, ele está lá com espada e varapau. Pô, mas eu vou subir no nome do Senhor dos Exércitos. Ele faz uma interpretação diferente da do exército. E ele diz, eu vou. Aí o rei fala assim, não, peraí, então vamos te ajudar. Já que você é doido para ir lá, vamos te ajudar. Gente, bota a armadura nesse moleque aí. Aí botaram a armadura no moleque. Ele vestia 36, a armadura era 44. Aí bota aquilo no moleque. Aí tá Davi, ô senhor, não dá nem para me mexer com isso aqui, pô, isso aqui não dá não. Deixa eu usar minhas armas, não, com as tuas armas não dá. Não, mas eu tenho que ir com as minhas armas. Aí ele vai diante de Golias com uma funda. O que fez Davi ir diante do Golias? A interpretação que ele fez da adversidade. Aí você vê, quando ele está diante de Golias, Golias usa a primeira arma psicológica, como geralmente os inimigos fazem. Ô moleque, você está pensando que eu sou algum cachorro? Para você vir a mim com pedra? Você vai me jogar pedra, você acha que eu vou sair correndo? Deixa de ser besta, rapaz. Você quer saber? Eu vou matar você, vou arrancar tuas tripas e vou jogar para os abutres. Vou esmagar os teus ossos, vou arrebentar contigo. Olha, o inimigo é grande, é mais poderoso, trabalha no psicológico, mas Davi tinha uma interpretação diferente da coisa. Olha só, você vem contra mim com espada e vara-pau, mas eu subo contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Agora, da onde veio essa autoridade? Ele disse para o rei lá atrás, olha, senhor rei, o senhor está rindo de mim. Mas houve um tempo que eu cuidava das ovelhas de meu pai, e um urso se levantou contra as ovelhas. Eu matei o urso. No outro dia veio um leão contra as ovelhas. Eu matei o leão. Agora, quando ele olhava para si, dizia, eu não posso ter matado um urso pela minha própria força. Eu não posso ter matado um leão pela minha própria força. Só pode ter sido Deus. Então, se eu matei um leão, matei um urso, Deus vai me dar capacidade para matar esse gigante também. Quem ele pensa que é para afrontar o exército de Israel?
Então ele vai, eu subo contra ti com espada e varapau, porque ele fez uma outra interpretação da situação, da adversidade, e ele então pega a fundinha dele, ó, bate no meio da testa do menino. Está lá o corpo estendido no chão. Mas como você já aprendeu aqui, um gigante caído não é um gigante vencido. Ele foi lá, pega a espada e corta o pescoço. Gigante morto é um gigante vencido. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós derrubamos o gigante, mas não matamos o gigante. Isso acontece muito com os religiosos. A gente vive de blá, blá, blá. A vitória é nossa, aleluia. E o demônio para cá, demônio para lá. Se manifesta demônio. Aí o demônio se manifesta. A gente traz para o púlpito, do seu nome, bota o nome para trás. Quem é o nome? Endereço, profissão, quem te mandou? Vai embora. Aí o demônio vai embora. Aí a gente está liberto. Nada, chega na segunda, o demônio está lá de novo. A gente vive de batalha, de batalha, de batalha, de batalha, de religiosidade, de evento em evento, acreditando na fé dos bispos, apóstolos, pastores, dizendo que a vitória é nossa, tudo demônio. Mas quando você olha para a sua vida, na sua própria casa, você não tem paz nem com seu marido. Tira o demônio de todo mundo, só não tira o demônio da falta de comunicação. Só não tira o demônio da alegria, de ver rios de água viva fluindo de dentro de si. Vive com Jesus na boca, mas a gente não vê Jesus na estrada, no caminho. A gente vive de jargão gospel evangélico, mas não vê a vida abundante de Deus sendo gerada dentro de nós. A gente vive uma vida do portão para fora e uma vida do portão para dentro. A gente vive dizendo que é de Deus, mas a gente tenta convencer os outros disso, mas nem nós nos convencemos disso. Muitas vezes, aonde acontece isso? Na interpretação que a gente faz da vida. Da vida. A ansiedade, ou outros sentimentos corrosivos vão nos tomando, vão nos pegando. E a nossa vida vai fugindo de nós, como eu falei na outra série de sermões, como que se nós fôssemos um pneu e um prego entrasse nele, e ele está furado. Só que o problema está lá, que é o prego, e o próprio problema não deixa o pneu esvaziar totalmente. Porque o problema está lá, o pneu vai esvaziando devagarinho. A gente roda mais um dia inteiro, mais 2 dias. Não sabe que está furado, enche de novo. Dá para rodar mais uma semana. Mas o problema está lá. A gente vai vendo a nossa vida esvaziando, esvaziando, o ar vai saindo sem a gente perceber. Daqui a pouco a gente é um pneu murcho e depois para consertar é um problema. E a gente diz assim, o meu problema foi o prego. Não, foi a forma como você se relacionou com o prego. Se você, quando percebeu que a vida estava começando a vazar, se você, quando percebesse que o pneu estava esvaziando, que a vida estava fugindo de você, parasse para ver se tivesse algum problema e tirasse logo o prego de uma vez e consertasse de uma vez, você ia ver que, de repente, a vida seria mais fácil. Porque eu não sei se você já viu, hoje em dia consertar um pneu é mais fácil que antigamente, né? Se o prego entrou, você vai no borracheiro, como é que acontece? Ele tira o prego, não tira nem o pneu, já viram isso? Ele pega uma tripazinha lá de cola, sei lá, o negócio aquele, ele bota no lugar do prego, tira e aquele bagulho tapa o buraco. Quem já viu assim, pneu assim? A maioria de nós. Não tira nem o pneu. Se a gente, quando percebe que a vida está fugindo de nós, a alegria de Deus está fugindo de nós, alguma coisa está escapando de mim, está escapando ao meu controle, e eu parasse de uma vez para consertar, eu continuaria um pneu rodando por muitos anos. E a vida inteira, porque nós somos renovados a cada manhã na misericórdia e na alegria do Senhor. Amém, amados? Agora, a gente vê a vida fugindo de nós e a gente não percebe. Você percebe que a alegria do Senhor vai fugindo, você está se materializando, se carnificando, virando um punhado de ossos, de carne, virando um incrédulo. É o incrédulo, mas não sai da igreja e não sabe por quê, não é? Eu não creio, mas não sai da igreja. Pois é porque você crê, seu Zé Mané. Só não tem coragem de admitir isso e falar assim, eu não consigo ver essa obra estabelecida em mim. Então tem que mudar a postura. Senão fica nessa ideia do ateísmo idiota. Eu não creio, mas não saio do meio dos crentes. Ora, eu creio, não vivo no meio dos ateus. Agora, eu não creio e não saio do meio dos crentes. Por quê? Porque, como eu já falei, o ateu é um crente frustrado.
Ele crê, não conseguiu a vida de Deus em si, e porque não conseguiu a vida de Deus em si, o problema não é ele, é Deus que não existe. E todos vocês que dizem que tem obra de Deus em si, mentem e são enganados, ou seja, vocês todos são mais burros do que eles. Então o problema está fora, não dentro, mas quando o prego entra no pneu, ele faz mal porque ele está dentro do pneu. O problema está sempre na interpretação. Interpretação. Então, quando a Bíblia fala de ansiedade, veja, vai além de um mero sentimento, vai além de uma mera emoção. Ele está falando da nossa capacidade de interpretação. Porque é na interpretação, irmão, que tudo acontece. Que a gente se dá bem ou que a gente se dá mal. Não andeis ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Introduzido isso, eu quero mostrar algumas realidades além da ansiedade para você. À luz desse texto. Bom, quando Jesus fala para os seus discípulos, não estejais ansiosos. Isso é o quê? Isso é uma sugestão? É o quê? Uma ordem. Vem Paulo e diz, não andeis ansiosos. Sugestão isso? Uma ordem. Neil, não ande ansioso. Ora, se é uma ordem de Deus que eu não ande ansioso, andar ansioso é andar em pecado. A ansiedade, portanto, é pecado. Pô, pastor, isso acaba de arrebentar com a gente, que a gente já está ferrado porque está ansioso. O senhor ainda fala que a gente está em pecado, aí quebra a firma logo geral. Aí é só jogar a pá de cal em cima da gente, não é verdade? Pega a pá de cal aí e joga em cima da gente. Não é por causa disso que eu estou falando, não quero jogar pá de cal. Irmão, se eu não posso ressuscitar alguém, enterrar eu não vou jamais. E se alguém é enterrado pela palavra que eu prego, não é porque a hora da palavra que eu prego, é por causa do que você ouve. O problema é ser ouvido. Porque a palavra tem gerado vida no mundo inteiro, você não tem a menor noção de onde essa palavra está indo. Então o problema está no seu ouvido, não é na minha palavra. A palavra é de vida. Então, quando eu falo que a ansiedade é pecado, o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia diz, não estejais ansiosos. E a Bíblia diz, por coisa alguma. Portanto, geralmente, nossa ansiedade é com relação a coisas. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir, quanto ao vosso corpo, e nada, por coisa alguma. Por coisa alguma. Por que ele está falando por coisa alguma? Porque a maioria das nossas adversidades tem a ver com coisa. Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou passar no concurso? Será que meu casamento vai dar certo? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Tudo com relação à nossa vida terrena. Você não vê ninguém quase ansioso com medo de ir para o inferno. Será que a vida que eu estou vivendo vai me levar para o inferno? E às vezes vai, hein? Às vezes está vivendo uma vida que vai para o inferno mesmo. Mas a gente não vê, será que eu vou para o inferno? Meu Deus do céu. Não, ninguém está preocupado com... Ninguém entra em ansiedade por causa de coisas espirituais. Nossa ansiedade é sempre por causa de coisas. Aí vem Jesus e diz assim, ó, não vivam assim. Porque viver assim é viver uma vida muito sem qualidade. Então, se ele diz que a ansiedade é pecado, eu mostro para você que é pecado por algumas razões. Primeiro, porque é desobediência. Se ele diz que eu não devo andar ansioso é andar em desobediência. Quem anda em desobediência não pode alegrar o coração do Pai. Deixando bem claro que a ansiedade é diferente de preocupação. A preocupação tem seu cabimento. Ora, ontem acabou a reunião das mulheres, anteontem, né? 11 e pouca, e a André saiu daqui 11 e pouca, a gente chegou em casa 11 e tanta, quase meia-noite, e a Giovanni ligou para a Andréia. Andréia, a Mark está aí na igreja? Não, a Mark saiu há muito tempo. É só que a Mark não tinha chegado. Onde é que você estava, Mark? Não é? Pois é. E o Giovanni, a esposa não chegou, quase meia-noite, preocupação. Nossa filha, a gente diz, olha, 10 horas em casa, dá 11, cadê nossa filha? Preocupação. Não é ansiedade. Não é interpretação de uma situação. É uma preocupação legítima. Porque nós vivemos num dia mau. Então, estar preocupado não é o pecado é ansiedade. Porque a ansiedade vai além da preocupação. A preocupação é interpretação com a realidade real. Mas a ansiedade
é uma interpretação quase que com diagnóstico. Sabe por que eu estou preocupado com relação a isso? Porque eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Então, a ansiedade é desobediência e mais. 2, a ansiedade é chamar Deus de mentiroso. Por que é chamar Deus de mentiroso? Se a ansiedade é pecado, tem uma razão. E uma delas é porque chama Deus de mentiroso. Como que chama Deus de mentiroso? Nesse texto está dizendo, não estejam preocupados, porque as aves não trabalham, e Deus supre. Não se preocupe com o corpo, porque os lírios dos vales também não trabalham, não ceifam, e nem Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles. Não valeis vós muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo? Ora, se Deus supriu a eles que não fazem nada, imagine a vós. A promessa de Deus é, meu filho, não esteja ansioso, porque eu vou suprir a sua necessidade. Amém ou não, igreja? Mas o que a ansiedade faz com a gente? Será? O que é a ansiedade se não será? Vai dar certo? Será? Vai acontecer, meu irmão? Será? O será é a dúvida. Ora, se foi Deus, o Deus que a gente diz conhecer, que disse que vai suprir, e eu não folgo com essa promessa, é porque eu estou dizendo a Deus, porra, mulher, irmão, não dá para acreditar nisso não. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Você acredita em Deus? Amém ou não? Quem acredita em Deus aqui, diga, eu creio em Deus. Então deixa eu te dar um conselho. Creia em Deus. Ele disse que vai suprir você? Vai suprir você. Está ansioso hoje por que razão? O que está gerando essa ansiedade? Deus está dizendo assim, eu vou suprir as vossas necessidades. Lembra das promessas de Deus, que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que a gente pede ou pensa. Deixa eu falar para você que está aqui ansioso por uma questão da sua vida, seja ela qual for, você quem sabe. Deus sabe do que você está passando. E o que Deus tem planejado para você vai chegar na sua mão no nome de Jesus. Porque aquele que fez a promessa não pode mentir. Aplauda Ele bem forte, porque isso é uma verdade. Aleluia. A ansiedade é quase que chamar Deus de mentiroso. Porque Ele diz que vai suprir. A ansiedade diz, será? Vai suprir, irmão. É uma música que o Trazendo a Arca canta, que eu não sei qual é, que ele diz, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu não sei qual é, mas canta. Eu gosto desse texto da música. É o finalzinho de uma música. Qual é a música, hein? É uma ministração depois de uma música. Qual a música? Esse aqui é o problema, né? Pois é. Hein? Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. A gente canta isso a vida inteira, né, cara? Mas na hora de colocar isso em prática, vai, meu Deus, será? O maldito será do inferno. O maldito será humano. É o será humano, né? A gente duvida se vai acontecer, se a gente vai conseguir. Ora, se a promessa de Deus vai acontecer. Então, ansiedade é pecado porque é desobediência, porque chama Deus de mentiroso. E por último, para a gente encerrar essa primeira parte da nossa série de sermões, é porque a ansiedade rouba o hoje do nosso calendário. Isso aqui que é o pior de tudo. Chamar Deus de mentiroso não faz Deus mentiroso. E o que a gente pensa de Deus não muda o que Deus é. Ah, Deus não existe. Ele não deixa de existir porque você diz que ele não existe. Ah, Deus é mau. Ele não se transforma em mau porque você diz que ele é mau. Ah, Deus é mentiroso. Ele não se transforma em mentiroso porque você diz que ele é mentiroso. Ele se transformou em você. É o teu Deus que é. Aquele lá não. Deus não é resultado da nossa projeção. Ele é. Então chamá-lo de mentiroso não é um problema maior. Né? Desobediência também não afeta Deus em nada, afeta a gente. Eu nunca vi um pai abençoar um filho desobediente. Dá o básico, mas nunca premia. Né? E como a gente só precisa de arroz e feijão e água para viver, e um pedacinho de pano,
Se a gente tiver isso, a gente vive a vida inteira. Agora, a gente, como gosta de qualidade, a gente gosta de ter um sapatinho novo, uma televisãozinha, né? A gente gosta de usar um anelzinho, a gente gosta de comer uma pizzazinha de vez em quando, né? Ter um cabelinho bonitinho, usar um perfumezinho. A gente não precisa de nada disso. Nada. Isso tudo é presente da vida para a gente. A gente só precisa de um pedaço de pano para botar em cima, quando precisa. Gandhi vivia só com uma toalha que ele cingia, na verdade. Ele vivia bem. E a gente não precisa de muito para ser feliz, precisa de pouco. O que a gente faz a gente sofrer não é o que a gente precisa, é o que a gente não vê sobrando. A gente quer que sobre, porque faltar não falta nunca. Né? Agora, essa sobra, esse adendo, esse tempero na vida, é que muitas vezes nós não temos porque o pai não premia com mais a um filho desobediente. Então, mas não muda Deus a nossa desobediência. Agora, quando eu arranco do nosso calendário hoje, pronto, aí acabou, irmão. Aí é empurrar com a barriga, é viver com a sorte, é se entregar à teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E se você deixar a vida te levar, a vida vai te levar para um lugar que não tem vida. Porque a vida não contempla quem vive pela sorte, não. Como é que rouba o hoje do nosso calendário? Ora, você está aí ansioso, está ansioso por alguma coisa que você queria que acontecesse hoje? Não. Você está preocupado com amanhã. Tem alguma coisa que você quer que aconteça amanhã, mas não tem certeza? Que está tirando a alegria do hoje. A ansiedade é a antecipação do futuro. Traz o amanhã para o hoje. Agora, por que a gente traz o amanhã para o hoje? É por causa do ontem. Ontem eu não me dei bem e eu trago o trauma do ontem para o hoje. Portanto, eu trago o ontem para hoje e trago, enquanto preocupação, enquanto culpa, enquanto medo, e trago o amanhã para hoje, enquanto preocupação e incredulidade. Aí eu contamino o meu hoje com ontem e com amanhã. Ora, quando eu contamino o meu hoje com ontem e amanhã, tudo que eu não tenho é hoje. O hoje é sacado de mim. Como é que eu posso ser feliz hoje com ontem no lombo e com amanhã na fuça? Como? Se o hoje já está complicado. Aí vem Jesus e fala assim, ó, gente, basta. A cada dia o quê? Seu mal. Não traga o mal de ontem para hoje, nem traga o mal de amanhã para hoje. Ele está dizendo que todo dia carrega em si mal. Ele diz, basta cada dia o seu mal. O hoje já tem mal para a gente resolver. O hoje já tem diversidade para a gente resolver. O hoje já tem Golias para a gente encarar. Então não traga os de ontem para cá enquanto culpa, enquanto medo, e nem traga os de amanhã enquanto preocupação e ansiedade. Porque você vai sacar do teu hoje, do teu calendário o hoje. E o hoje é tudo que a gente tem, amado. Aí você está aqui sentado ouvindo a palavra, né? Poxa, que palavra abençoada, que culto abençoado. Mas vira e mexe, vem os flashes da conta que você tem que pagar na sexta-feira e ainda não tem dinheiro. Você está aqui, aleluia, glória a Deus, daqui a pouco a tua mente é sequestrada. Pô, sexta-feira, né, cara? Caraca, sexta-feira, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí se te perguntar o que o pastor falou, a palavra disse naquele segundo, você não pegou, perdeu hoje. Aí você está aqui, aí ontem o teu marido, você fez aniversário, cortou o cabelo bonito, aí chegou em casa com um sorriso de orelha a orelha, e esperando assim, meu marido vai ver que eu cortei o cabelo, é meu aniversário, e ele vai me dar um sorriso, amor, feliz aniversário, muitos anos de vida, como diz o nosso pastor, muita vida em cada ano, seu cabelo ficou lindo, aí dá aquele beijão de língua em você, aí você construiu essa imagem, aí você chega, seu marido olha para você, que é isso em seu cabelo? Que isso, amor? Que é isso? Que cabelo horrível é esse? Você pintou o cabelo de vermelho. Você está doida? Pô, acabou. Acabou teu dia. Você vai ficar ruim até o aniversário do ano que vem. E no ano que vem você não corta o cabelo. Isso aconteceu ontem. Mas você veio para a igreja hoje? Está aí sentado? Fala assim, marido do inferno, né? Cada um tem um marido que merece, né, meu? Dita hora. Estou aqui. Eu estou lá com raiva, com
decepção, aí está tudo aqui no hoje. Ao mesmo tempo tem a conta de sexta-feira, a cirurgia de quarta, a prova de segunda. A gente vai e traz tudo para o hoje. Aí o amanhã está aqui, o ontem está aqui e o hoje não está aqui. Como que eu vou ser feliz se eu não tenho hoje? Como que alguém vai ser feliz ansioso? Como? Por que que algumas pessoas, dentre nós, têm um cansaço crônico? Vive cansado. Normal, sim, até um ponto. Estresse dessa vida cotidiana que a gente vive. Correria para cá, má informação. Como você já aprendeu, somos um depósito de informações malignas. Liga a televisão, nós vamos sendo chafurdados de má notícia. Depósito de emoções não resolvidas. A gente vive num entulho de emoções adoecidas. Claro, isso cansa. Todo mundo. Agora, tem gente que ouve as mesmas notícias, vive a mesma correria, o mesmo estresse e tem saúde. Mas por que alguns não têm? Por causa da forma como lida com isso. Cansaços crônicos têm a ver com hojes carregados de ontens e amanhãs. Carregando a culpa, o ódio, a amargura de ontem, a incapacidade de perdoar e a preocupação e a ansiedade do amanhã. E a gente carrega, suponha que um saco de cimento fosse um dia. Então a gente carrega o saco de cimento de ontem, junto com o saco de cimento hoje e o saco de cimento amanhã. Aí a gente anda curvado, porque não dá para carregar 3 sacos de cimento. A gente se jogar no lombo, a gente vai até arrastando, é o dia de hoje. Mas 3 a gente não suporta por muito tempo. E a gente vê, irmão, uma sociedade como nunca antes, surtadas por problemas psicossomáticos, emocionais. São psicológicos, emocionais que se manifestam no soma, que é o corpo. E o nosso corpo vai arrebentando tudo que é tipo de enfermidade. A gente engorda, a gente emagrece, a gente tem pano branco, queda de cabelo, insônia. A gente vai arrebentando um monte de alergias. E a gente não sabe, vai e faz todos os exames e não tem nada. O médico fala assim, dona, a senhora não tem nada. Esse médico não presta, não vale nada. Porque quem está sentindo essa desgraça sou eu. Vai no outro médico, o médico diz, dona, a senhora não tem nada. Esse médico também não presta. O que está acontecendo nessas faculdades que só forma médico incompetente? Não são os médicos. Está se manifestando no corpo, mas o problema emocional é interpretativo. A ansiedade tira o hoje do nosso calendário. Agora, o que a Bíblia fala sobre o hoje? Quando você vai no Salmo 118, 24, não saberia que você sabe de cor? Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ora, se Deus fez esse dia, à luz da palavra do salmista, ele fez esse dia para quê? Para que nele nos alegrássemos, nos regozijássemos. Ah, pastor, mas eu estou passando por muito problema. É verdade. Mas teu filho está com saúde? Tá. Então é uma razão para se alegrar. Teu corpo está com saúde? Então tem razão para se alegrar. Comeu hoje? Então tem uma razão para se alegrar. Eu não estou te falando que você tem que dar baile. O que eu estou te falando é que por pior que seja o nosso dia, mesmo nesse dia pior, existem coisas boas para que nelas nos apeguemos e continuemos a sonhar no nome de Jesus. Agora o que acontece com o ansioso? O ansioso não tem a capacidade de olhar para o que é bom no hoje. Por quê? Porque ele não tem hoje. Ele trouxe a antecipação do amanhã. A ansiedade trouxe o amanhã para hoje. E a gente só tem olho para o amanhã. Só tem sentimento para o ontem. E o hoje? O hoje não existe. Como, irmão? Falando pela lógica, é possível ser feliz sem hoje. Não existe. O que mais que a Bíblia fala sobre hoje? Para a gente terminar, Hebreus capítulo 3. Versículo 12. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama o quê? Hoje.
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Vou repetir. 3:13. Vamos ler o 12. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Olha como é que o autor começa. Que nunca se ache em qualquer um de vós, o que leia para mim? Um perverso coração de incredulidade. Para fazer o quê? Se apartar do Deus vivo. Então, quantos você conhece tem se apartado do Deus vivo? Ele diz assim, o problema é o Deus vivo, não é não. É que o coração teu se tornou perverso. Aí quando alguém que está com o coração perverso ouve isso, ele finge que não ouve. Ele finge que não está se importando. Ele finge que não tem nada a ver com ele. Ele tenta com o seu intelecto pervertido desdizer o que a palavra diz. Perdeu a capacidade de ouvir. Perdeu a capacidade de ser feliz, irmão. Não vai ter nada na sua vida que vai trazer sentido. Você vai se tornar presidente da República, infeliz. Você vai se tornar ministro, vai se tornar general, infeliz. A única alegria vai ser quando estiver dentro da farda, quando estiver dentro do trabalho. As pessoas vão olhar para você, pô, esse cara é fera, esse cara... Vão idolatrar a tua imagem e você com a síndrome de Jeová vai receber aquela glória e aquela glória vai trazer uma cosquinha no teu coração. Naamã. Mas não tem jeito, vai ter que voltar para casa, não vai? Vai ter que tirar fardo, que sobra é lepra. Lepra na alma. E a alegria que a gente tem do lado de fora, irmão, conta muito pouco. A alegria que os outros nos dão conta muito pouco, porque os outros não nos conhecem. A alegria que faz bem para a alma é aquela alegria que a gente tem com a gente. É aquela alegria que faz a gente se olhar no espelho e gostar do que vê, não só em função do que faz, mas em função do que se tornou. Porque o que eu faço só causa admiração em vocês, mas nem sempre em mim. O que você faz causa admiração em mim, mas não em vocês. A alegria que faz a vida valer a pena não é alegria que vem por causa do elogio de outrem, mas por causa do elogio de Deus, aplauso do céu. Então o autor de Hebreus começa dizendo, não permita que em você nasça um coração perverso de incredulidade para se apartar de Deus. Porque apartou de Deus, acabou. Mesmo que você diga que Deus não existe. O problema é seu. Aí mais adiante, no mesmo versículo 13, ele diz, antes de se apartar e de ter um coração perverso, exortai-vos uns aos outros. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que o pecado faz com a gente? Nos endurece e nos engana. Portanto, esse texto diz que a gente tem que se exortar no tempo que se chama hoje. Portanto, o tempo que se chama hoje é um tempo de exortação, é um tempo de ânimo. Hoje existe para quê? Para que nós sejamos exortados, para que nós sejamos animados, reanimados nas nossas relações. Então o que é o hoje? É a época da exortação, é a época do ânimo, é a época da palavra que nos coloca para cima, a palavra que nos conscientiza, que nos coloca diante da nossa realidade, por pior que ela seja. É aquela palavra que vem e que não massageia só o nosso ego, que faz a gente se sentir bem, como quem está com dor de cabeça, toma uma cibalenazinha, mas a dor de cabeça é produzida pelo câncer. Cibalena não ajuda. Mas alguém que vem com uma palavra que seja como a mão de Deus que arranca o câncer de lá, que gere uma dor infernal que seja, mas se for uma dor infernal para me levar para o céu, que venha a dor infernal. É Deus arrancando o carnegão do furúnculo. Dói. Mas muita gente precisa, porque é a palavra do gelol. Uma massagenzinha. Não dá. Hoje não dá mais para pregar isso, irmão. A vida está correndo muito rápido. Hoje é 1º de maio. Nós tivemos o culto da vitória ontem. Dia 31 de dezembro foi ontem. Você se lembra disso? Nós já estamos no mês 5. Vamos dormir hoje, vamos acordar amanhã, já estaremos no mês 8. A vida foge da nossa mão
Como que ele está com raiva da gente, com medo. E a gente fica tentando segurar a vida e a vida fugindo da gente. Não dá para brincar, não dá para perder tempo mais. Então tudo que a gente tenha hoje, não dá para trazer o amanhã e o ontem e roubar o hoje do nosso calendário. Porque daqui a pouco a gente está velho e não tem nada, não fez nada. Uma vida que não teve sentido porque não ouvimos. Então a ansiedade faz isso. A ansiedade é pecado, porque é desobediência, chama Deus de mentiroso e rouba o hoje do nosso calendário. Meu irmão, não estejais ansiosos. Não andeis ansiosos. Mas pastor, eu sou ansioso, cara, como é que eu faço isso? Pois é, nós vamos falar sobre isso também nessa série de palavras. Como é que a gente pode vencer a ansiedade? Como é que a gente pelo menos luta contra ela? Como é que a gente pode, mesmo que seja vencido por ela durante algum tempo, receber os de direita dela, os murros que joga a gente no chão? Como é que a gente levanta de novo? Como é que a gente foge dos ataques dela, não é? Como é que a gente faz isso? A Bíblia nos ensina, está tudo aqui. Está tudo aqui. Mas tudo isso que aqui está requer de nós esforço e disciplina. Não é só ouvido. Então, meu irmão, ansiedade, quando chamamos a Deus de mentiroso. Esse é o tema dessa série de palavras que a gente vai fazer. Então, não estejam ansiosos. Não vivam ansiosos. Porque o Deus que você serve não mente. Ele te trouxe de lá até aqui com muitas dificuldades. Lembra, olhando para trás, quantas dores você passou, quanta gente você perdeu, quantas vezes você foi traído, quantas vezes você teve vontade de surtar, mas a despeito de tudo isso, você está aqui. Amém ou não? Como é que você chegou até aqui? Sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la no nome de Jesus. Então não se esqueça do seu passado. Você está aqui vivendo o vulco da vida. Você está no liquidificador existencial. Meu Deus, onde é que vai parar isso? Calma. Deus tem controle sobre esse liquidificador. E aquele Deus que te trouxe de lá até aqui vai te levar daqui até lá. Porque esse Deus não muda, Ele continua fiel. Então Ele não mente. Portanto, faça o teu papel. Trate de viver o teu hoje. Amanhã você tem um problema para resolver? Tem. Mas não se furte de ouvir a palavra hoje. De comer a melhor comida que você tem hoje. De agradecer a Deus pelo pão sobre a mesa que você vai comer hoje. De agradecer a Deus porque você vai acabar esse culto, vai para casa em cima das próprias pernas. Você tem perna, você tem saúde. Você está do lado do seu marido, do seu filho. Você está vestido. Você dormiu essa noite. Amanhã você tem um emprego. Então hoje agradeça. Hoje celebre. Hoje viva. É isso. Porque senão não há como ser feliz. Mas há como ser feliz acreditando nessa palavra. Deus nos abençoe com ela. Até domingo que vem, de manhã, se Deus quiser. Logo mais eu estou aqui, estou falando sobre essa palavra, né? Temos a celebração da ceia. Quero contar com você aqui, vamos celebrar com muita alegria. Vamos ficar em pé. Eu queria que você desse um abraço nesse irmão e dissesse para ele: irmão, vai se cumprir. Não seja ansioso.